hoje nós vamos falar do medo, mais especificamente de como o medo de arriscar te impede de ter sucesso. E não só de ter sucesso, o medo de arriscar, o medo por si só acaba nos aprisionando. O medo por si só faz com que a gente deixe de viver, que a gente escolha viver uma vida recuada, uma vida fechada, uma vida mais infeliz, uma vida de insegurança, de decepções, de fracassos, de culpados, né? E eu quero que vocês entendam que não precisa ser assim. Mas para a gente entender e para a gente falar sobre o medo, a gente precisa entender, afinal de contas, o que que é esse medo. E a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é que o medo ele é importante, né? O medo faz parte e é importante. E não dá para simplesmente zerar. Simone, tem uma técnica, tem uma ferramenta que a gente consegue deixar de sentir medo? Não, não tem, porque o medo é uma característica natural nossa. Então não tem como a gente deixar de sentir medo. O que tem como estratégias, técnicas e ferramentas é você não permitir que o medo domine as suas ações. Você não permitir que o medo te aprisione, te prenda, que o medo te limita. Sim, o medo é uma emoção. Se a gente for parar para pensar, existem algumas literaturas, né, algumas vertentes, vamos dizer assim, que diz que todos nós, seres humanos, temos 4 emoções básicas: raiva, medo, tristeza e alegria. Existem outras literaturas que colocam outras emoções, mas eu queria que vocês entendessem que essas 4 emoções primárias são as 4 características primordiais do ser humano enquanto emoção. O que que eu quero dizer com isso quando eu digo que todos nós temos 4 emoções básicas: raiva, medo, tristeza e alegria? Todos nós, seres humanos, eu e você, sentimos sim todos esses estados emocionais. A gente sente medo, a gente sente raiva, a gente sente tristeza, sente alegria. E não adianta você dizer aqui para mim: "Ai, Simone, mas eu não sinto raiva". Sente, talvez você não dê esse nome, mas sente porque é uma característica natural e não tem nada de errado com isso. Se o medo é uma característica natural, é uma emoção natural do ser humano, não adianta a gente lutar contra o medo. O que a gente tem que aprender é administrar esse medo. O que a gente tem que aprender é aonde que faz sentido sentir o medo e aonde não faz sentido sentir o medo. Se a gente for pensar da raiva, tristeza, o medo e a alegria, a raiva e o medo são as emoções mais primárias do ser humano. Todos nós, animais, né, seres humanos, os animais, os répteis, os mamíferos, as aves, todos nós temos essa emoção, o medo e a raiva, né? O medo nos faz recuar, nos faz se defender, e a raiva nos coloca para ação, nos coloca para atacar, nos coloca para caçar. Então essas emoções são emoções extremamente primárias e elas ficam armazenadas geralmente na parte do nosso cérebro que chama reptiliano, afinal, né, vem dessas características dos répteis mesmo. E aí, a tristeza e a alegria já são emoções um pouquinho mais evoluídas. Por exemplo, os répteis, né, que são animais mais antigões, assim, né, mais antigão, eles não sentem, né, eles não têm essa emoção da tristeza e da alegria. Já, por exemplo, os mamíferos, as aves, eles já têm também essas emoções mais sofisticadas, assim como nós. Então, se você pegar um cachorrinho, através do olhar, através do rabinho, você reconhece se ele está feliz, se ele não está feliz, se ele está triste, se ele está alegre. O pássaro também, né? Jamais você vai ver um pássaro cantando triste, né? Então, o pássaro também precisa desse estado emocional da alegria para cantar. Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês é que o medo é uma emoção básica, é uma emoção primária e não adianta você ficar criando resistência e achar que você vai conseguir apagar com o medo da sua vida. Não vai. O que você pode fazer é entender esse medo, ver se faz sentido ou não faz sentido para então lidar com esse medo. Então entendam, o medo é uma emoção básica do ser humano, todos nós, sem exceções, sentimos medo, tá?
mas ele também pode sim ser questionado e analisado. Por que que o medo surge? O medo surge todas as vezes que o nosso sistema, que o nosso cérebro entende que está sofrendo algum tipo de ameaça. Qualquer situação diferente, qualquer situação onde você se coloque em risco, qualquer situação que você se coloque em um desconforto, qualquer situação que você é colocado num estado que não é comum, que não é natural, o medo é acionado e ele vai fazer naturalmente você se recuar, né. Então vem esse medo muito característico, às vezes mais forte, às vezes menos intenso. Mas se não fosse essa emoção, se não fosse o medo, se não fosse esse instinto de sobrevivência, muito nossa, meu cabelo, muito provavelmente nenhuma de nós estaríamos aqui hoje. Porque para pensar, se você tiver a ausência do medo, como é que você me atravessa uma rua, por exemplo, uma avenida movimentada? O porquê que você olha? Por que você presta atenção para atravessar essa avenida? Porque o medo está ali ligado, né? Todas as vezes que a nossa vida está em risco, esse medo é acionado. Acontece que por ser uma emoção primária, ou seja, uma emoção muito primitiva, muitas vezes esse estado de medo é acionado, mas não faz sentido nenhum, porque é só um estado de medo acionado para que a gente saia da zona de conforto, para que a gente arrisque um novo projeto, para que a gente tente um novo emprego, para que a gente tente uma nova relação, mas tudo que é novo me traz ameaça, me traz insegurança e imediatamente esse estado de alerta vai ser acionado. E é aí que a gente precisa entrar com a nossa parte racional para então interferir, agir em relação a esse medo. O que eu quero que vocês entendam é que assim, o medo, ele é instintivo, é algo extremamente primitivo que existe, sempre existiu e vai continuar existindo. A função dele é te proteger e te fazer com que você se mantenha vivo, não se coloque em risco. A própria palavra diz: não se coloque em risco. Todas as vezes que você sai desse mundinho que você vive para querer dar um passinho para frente, esse medo vai ser acionado. E se você permitir que ele tome conta, você vai se sentir paralisado e não vai conseguir agir. O por isso que muitas vezes o medo acaba sim impedindo você de ter sucesso, de ser mais feliz, de se sentir mais reconhecida, de se sentir mais vista, de se sentir mais realizada, enfim, uma série de outras coisas. Mas além do medo ser uma emoção primária, extremamente instintiva, o que eu quero que vocês pensem comigo aqui e agora. Quando a gente é criança, bem criancinha, bem petitiquinhos, às vezes um bebezinho ainda, às vezes uma criança de 1 ano, de 2 anos, muitas vezes a criança ela não nasce com esse medo muito aprumado, né, então ela conforme vai sendo colocada ali em sociedade, os pais vão direcionando o que pode, o que não pode, o que é risco, o que não é risco, certo? Então, muitas vezes, o que que acontece? Além da gente já carregar essa característica primitiva, essa característica instintiva do medo, a gente também armazena dentro da nossa cabecinha, da nossa mente, os padrões que os nossos pais nos ensinaram, que os nossos avós nos ensinaram, que os professores nos ensinaram. Quantas e quantas vezes não põe a mão no dinheiro porque o dinheiro é sujo, ou, né, é caca, né? Faz assim na criança. Tira o dedo da tomada. Não faz isso, não corre, você vai cair, não é? E nós adultos acabamos influenciando esse programinha do medo com mais intensidade. Muitas vezes a maneira que você foi educado através de uma educação mais punitiva, né, onde não era tanto por respeito, mas era pelo medo, você respeitava seus pais por medo, porque eram muito bravos. Você sempre tinha que fazer tudo certinho, milimetricamente ali certinho, porque se você desviasse o seu prumo, vinha, né, já vinha aquela chamada de atenção. Então é natural que nessa primeira infância, além dessa característica instintiva e primária do medo, a gente também some a tudo isso
o medo dos nossos pais, o medo dos nossos avós, o medo dos nossos professores. E aí esse programa do medo, que era assim, ele vai crescendo e vai ficando cada vez maior. E aí esse medo toma uma potência dentro da gente, se potencializa de uma forma que é praticamente impossível a gente agir diante de um estado de medo. E quanto mais a gente cede para o medo, mais esse medo vai nos dominar. No livro, Mais Esperto para o Diabo, né, eu até deixei ele aqui no cantinho para mostrar para vocês, é muito bacana para quem gosta desse assunto, gente, vale a pena a leitura, né, onde o Napoleão Hill, ele entrevista o diabo, né, que eu entendo que é um diálogo interno, né, do Napoleão com o diabo, as 2 partes dele, né, a parte pessimista e a parte otimista, a parte realista, enfim. E o diabo diz que ele domina 98% da população através do medo, né, então quando a gente está aprisionado aos nossos medos, tanto os medos instintivos quanto os medos que nos foram instalados, a gente acaba perdendo a nossa capacidade de agir. E como é um programa que foi instalado lá na primeira infância, somado com essa parte mais instintiva, é algo que é muito potencializado. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, a gente sequer tem consciência do que está acontecendo. E aí eu tento, tento, tento sair do lugar e patino, patino, patino e não vai. E aí vem aquele sentimento da procrastinação, do fracasso, da tristeza, e eu não sei o que está acontecendo, porque eu tenho sonhos, eu tenho desejos, eu quero ir para frente, mas as coisas não acontecem. E o porquê que não acontece? Porque tem esses medos enraizados, que geralmente estão lá guardadinhos e a gente não tem consciência do que está acontecendo. Então, a maior ferramenta para a gente lidar com o medo é trazer o medo para o estado da consciência, que é através do autoconhecimento.